Pai, Mãe Vida, Tu és nossa vida, nosso constante apoio, nossa saúde, nossa proteção, a perfeita satisfação de todas as nossas necessidades e nossa mais alta inspiração. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade. Sabemos que é Tua vontade que sejamos plenamente iluminados e que possamos receber melhor a consciência de Tua presença em nós e ao nosso redor. Cremos e sabemos que isso é possível. Cremos que Tu nos proteges e nos guarda no perfeito amor. Sabemos que nosso propósito final é te expressar. Quando falamos contigo, sabemos que tu estás perfeitamente receptivo para nós, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sabemos que quando te pedimos para falar conosco, enviamos um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando escutarmos, tu entrarás em nossa consciência humana e virás cada vez mais perto do nosso espírito e nosso coração mais e mais receptivos. Confiamos nossos seres e nossas vidas aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Página 66 do livro grande. Você lê para a gente, Solange? Sim, primeiro parágrafo. Sim, por favor. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido e, se os meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Eu não sei se vocês repararam, mas nessa última frase aí, é o que ele recomenda que a gente faça durante a meditação. Né? Quando ele fala que se pensamentos surgirem, você chama Pai Mãe Vida para trazer de volta. Né? E ele fazia isso não só em meditação, né? Ele explica que ele fazia isso mesmo durante o dia, andando, sei lá, qualquer coisa, né? Fixei meus pensamentos completamente em tudo que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber a inspiração. Então, a gente pode tentar fazer isso também durante o dia, né? Mesmo estando fazendo qualquer atividade simples, né? Sei lá, varrendo a casa, lavando a louça, fazendo comida, não deixar o nosso pensamento vagar para outros lugares, e se isso acontece, a gente chama o Pai Mãe Vida de volta, né? Continuamos? Só um minuto aí. Algumas. Oi. Oh, Estava no mute aqui. Eu oi? estou fazendo esse exercício agora. Eu estou num propósito aqui, né, com a consciência. E sempre que eu posso, eu estou ouvindo as cartas, né? Eu estou ouvindo bastante a carta um por conta da verdade da existência, né? Eu quero entender, quero absorver aquele texto, né? Aquele conteúdo. E eu estou o tempo todo bombardeando a minha mente aqui com a consciência divina. Eu fico fazendo repetições, lembrança, né? Alimentando minha mente o tempo todo com você é a fonte do ser, né? Você, você tem tudo ao seu dispor, você é grandioso. E eu fico falando coisas assim relacionadas à grandiosidade, né? À imensidão da consciência. E assim, eu tenho conseguido.
até rebater coisas do ego, né? Por exemplo, o ego, ele vê e ouve alguma coisa que ele não gosta e ele imediatamente repele e você sente uma emoção. Por exemplo, tá? É, aqui em casa o pessoal gosta de assistir jornal. Só que eu não suporto jornal. Por quê? Porque é só notícia ruim, é só fofoca, é só coisa, só criticando, né? E fala de crime e essas coisas. Então, eu sinto, quando eu escuto essas coisas, eu sinto uma revolta. E não é um sentimento bom. Não é um sentimento bom. E eu não preciso sentir isso, né? Eu tenho que rebater isso, esses sentimentos, porque esses sentimentos estão emanando energia, né? Então, eu estou combatendo isso, estou num embate com essas coisas, né? Com essas circunstâncias do dia a dia, e eu vou à consciência. Não, eu sou consciência, nada disso é real, isso é uma fase, né? Isso é um momento e tal, e vou ultrapassando, entendeu? E tá dando certo, né? Lógico que no início, né, é uma novidade, é um novo hábito que eu estou criando, e não é assim simples, mas eu estou me esforçando o máximo para mim entrar nessa harmonia, começar a entrar nessa harmonia com a consciência. É um treino porque você vai passar por um novo esquema mental agora, né? É, Quando vier uma coisa negativa, a sua forma de ação já não vai ser mais a reação do ego, né? tá. Vai ser uma ação. Inclusive, depois você pode mandar energia positiva para essa situação que você ouviu, né? Sei lá, se foi um crime, um acidente, pode mandar luz, emanar amor para aquelas pessoas envolvidas naquela situação. Mas é um processo mesmo, né? Que a gente vai Mas, mudando. mas não é nem o objeto da notícia que me chateia. O que me chateia é a empresa, né? É o jornalismo fazer isso. É que É, me chateia. é a forma deles ganharem dinheiro, né? A gente já sabe disso. Continuamos? Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão, ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado. Eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abenço Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Só fazer uma observação aí. Naquele, no segundo parágrafo, né, na última frase, ele diz: abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante à dele, né? E continuei em paz o caminho até minha casa. Aqui ele também ensina a gente quando alguém maldiz da gente, né? Quando alguém está apontando para a gente, falando mal.
a gente não retruca, né? E no caso dele, principalmente, porque tinha sido iluminado, né? Fala, Celina. Não, retomando um- uma experiência de alguns anos atrás, que quando me veio isso, reforçando, só ajudando o Rodrigo também, quando eu tinha contato com notícias, e pessoas vinham me falando sobre experiências, sobre notícias, acontecimentos. E aí que eu vinha aquela questão de não me identificar com aquela questão. Sempre tá tudo certo nesse momento. E aí, um pouco depois, me vinha sempre assim, abençoar e nunca maldizer, porque eu sabia que quando eu maldissesse alguma coisa, queresse mal a uma determinada notícia, ou mesmo a uma instituição, você aumenta a energia negativa sobre aquele sistema. Então, por isso que era bastante interessante essa questão de ele abençoar. Eu os abençoei com abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz. Esse trecho, assim, é exatamente você chegar ao ponto de observar a realidade e você não tem energias dissonantes em seu campo de energia que leve você a uma atitude negativa, a pensar mal, a querer mal, ou seja lá a pessoa que lhe trouxe, ou qualquer meio de comunicação que venha. Na verdade, é isso, é a gente ter sempre uma forma positiva de observar aquilo, e mesmo quando aquilo se manifesta, sei lá, como uma mídia que trouxe aquela notícia para causar um mal-estar nas pessoas, porque é isso que as pessoas estão tão acostumadas que precisam daquela dose diária de coisas negativas em sua vida para alimentar aquele estado, porque senão o seu ego deles não ficaria satisfeito. Nesse momento é importante que a gente abençoe os meios de comunicação, porque para diminuir essa energia que eles produzem para manter um estado de desconforto nos seres humanos, né? E então é isso. A primeira coisa é realmente um nível de aceitação. Tá tudo certo, mesmo em quaisquer condições. E a outra é realmente abençoar o fato, o evento, a pessoa, e também abençoar aquele que lhe trouxe a, aquela notícia, porque em você, em nós todos, temos aquela energia, por isso ela chegou ao seu conhecimento, senão não chegaria. Isso que é o mais interessante. Então, daquilo, a gente fazer eu aceito, amo e agradeço. Fazer o Ho'oponopono para dissolver aquelas energias que ainda estão em você e por isso lhe trouxe aquela notícia, aquele evento. Então, é bastante interessante. Vamos? Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor.
pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias e a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente reconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta, olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa, gritando: Mãe, venha depressa! Há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada. Ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa parte é tão humana, né? Todo filho que vai visitar a mãe que estiver nesse estado, a gente pensa que a mãe vai brigar com a gente, com certeza, né? Com a roupa suja, maltrapilho. E aí fica de novo aquela coisa, né? De dizer que até os 25 anos de idade ele era uma pessoa comum, como todo moleque, né? Como todo jovem. Oi, Éder, tudo bom? Quanto tempo? Seja bem-vindo. Éder, tá me ouvindo? Acho que o Éder travou ali. Mas é bonita essa parte porque é a humanidade do Jesus, né? Tá cortando, mas estou ouvindo. Ah, Boa tá bom, noite. tudo Boa noite. bem. Seja Boa bem-vindo. noite. A gente está agora na página 67 do livro grande, Éder. Você está com o grande aí? Se for do pequeno, é 77. Ali em cima no primeiro parágrafo, entendi. Vamos? Sim. Estendi minha mão para ela, dizendo: Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me? Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã assustada. Deixe de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família. Temos que cuidar dele. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água, esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Nossa, eles tomavam vinho, né? Eu fico pensando, o estado, o estado aparente, né? Ah, Ele devia estar tava tendo. 6 semanas, fora os dias, né? Antes, só no deserto ele passou 6 semanas. Mais os dias que ele levou para chegar em Nazaré. E mais os dias que ele tinha saído, ele tomou banho no batismo, né? O batismo foi o último banho dele, né? Banho de gato. Banho de gato. Foi bem rápido. Foi um banho de gato. Eu fico pensando, rapaz, a aparência, Ah, o odor que ele A estava. nhaca.
tamanho da barba, o cabelo, tudo, sabe? Poeira, a cor dos pés, rapaz. Envelhecido. Por isso que a irmã dele olhou, a irmã olhou para ele e falou: é um mendigo. Nem Nem conheceu, reconheceu. nem conheceu o irmão. Você vê como é que é a coisa, né? A mãe conheceu, né? A A mãe é mãe, mãe, né? mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas ela foi lá e disse: corre, 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 é teu irmão, vamos cuidar dele, é da família, né? Não importa o que ele fez, vamos lá. Muito interessante essa parte, né? Eu Também disse, é a humanidade da Virgem Maria, né? Como muitos é, acreditam, é a humanidade da Maria, né? meu filho, quando ele foi para a Argentina, né, estudar, ele perguntou a opinião da gente, né, dos pais. Aí eu falei assim, meu filho, é o seguinte, se você está convicto disso, vá, né, vá, se forme, tá valendo, né? Você só precisa saber de uma coisa. Saber não, você precisa ter certeza de uma coisa. Se nada der certo, liga pra gente, a gente compra a passagem e você volta. Porque só tem eu e sua mãe para você ligar numa situação dessa, né? É. Para minha filha, eu falei a mesma coisa, né? Quando ela também decidiu, né, fazer algumas coisas na vida aí, eu falei, olha, o que você está escolhendo, no caso ela arrumou uma namorada, né? Uma menina que era namorada dela. A mãe chamou o irmão que era pastor e fez um exorcismo nela. Aí ela correu pro pai, né? E naquela época eu já era cabeça aberta, assim, já era cabeça bem aberta, já estava totalmente oposta a, aos dogmas, né, religiosos. Aí eu falei para ela assim, olha, entenda a sua mãe, entenda um pouco, eles têm uma mente assim e tal, e é natural esse comportamento. Mas você escolheu um caminho que ele é muito preconceituoso, né? Causa muito preconceito. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você quer estar gostando dela, quer experimentar, não tem problema não. Eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu vou te amar da mesma forma, você continua sendo minha filha, né? Então, eu vou te amar do mesmo jeito. Se você for e não se der bem, não gostar, se arrepender por algum motivo e quiser voltar, eu te aceito. E sei que sua mãe, embora aconteceu o que aconteceu, eu sei que sua mãe também vai te aceitar. Nós somos as únicas pessoas que vão te amar, independente das circunstâncias. E o irmão dela também, né? O irmão dela é muito chegado dela, são muito próximos, né? Se gostam. Então eu acho que é o o papel da mãe, né? E do pai, né? Também devem fazer, né? A representação do amor, né? Incondicional, né? É. Condicional, Se condicional. fizer que a gente está aqui, né? Tá para apoiar, né? Continuar isso, Solange. Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ela falava. E ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso.
Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Olha A- É, que crença louca, né? Meu Deus. é. Ave Maria. Ave Maria. Isso Ave está em Maria. nós até hoje. Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Olha como quando Jesus fala, quando Cristo fala de Moisés, ele fala de Moisés umas duas ou três vezes na carta, né? Olha que coisa, é, como é que se forma uma crença, né? Moisés queria controlar o povo no deserto, porque o povo estava revoltado, né? Tava uma baderna lá na aldeia. E aí Moisés teve uma ideia, rapaz, eu vou subir o monte, vou orar ao Pai. Aí foi. Isso é o relato bíblico, né? Eu não estou contando história aqui não, tá? Aí o relato bíblico diz que ele subiu no monte e foi buscar uma orientação divina. E ele voltou de lá com as tábuas dos Dez Mandamentos. Então, veja bem o que é que a mãe dele disse, o que é que a mãe de Jesus falou aqui, né? Ó, agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, o trabalho dos sumos sacerdotes, né? Que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés. Ou seja, Moisés pegou a lei e disse: Isso aqui é uma lei divina e agora nós vamos segui-la, né? Nós vamos vamos caminhar orientados por ela. E é isso que a mãe dela diz aqui. Moisés instituiu uma regra, uma lei, né? Dizendo ele que era do pai, né? E aconteceu isso aí. Olha, quantos anos depois essa regra, né? Até hoje, na verdade, ele está valendo, né? As religiões aceitam os Dez Mandamentos naturalmente, né? Então, é uma coisa assim, olha essa crença, o quanto tempo que ela está durando, né? Incrível isso. Impressionante. E para quem não sabe, né, só explicando aí, o sumo sacerdote, na cultura judaica, ele é o representante sumário, né, íntegro, único, diante da pessoa divina. E se a pessoa divina quiser conversar com alguém ou transmitir alguma mensagem, o divino faz isso Hum. através do sumo sacerdote. Portanto, o sumo sacerdote, ele tinha a figura de um super-homem, né? O cara é o secretário, é o chefe da Casa Civil, entendeu? Do presidente. Ele é o cara. Então, é a figura que está entre Deus e, e a criatura, né? Então, eles realmente tinham a lei e as regras judaicas do templo, né, e dos costumes muito, muito, muito forte. Beleza, Solange? Ela começou a chorar e disse com raiva: Você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você era um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir,
eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada com seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem o barulhenta discussão, e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que, se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Nossa, que pesado, hein? Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com roupa decente e adequada. Às vezes, havia escassez de alimento em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava, com tristeza, se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então, me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar fogo, farinha e fermento? O que isso significava? Ele é o Messias? É ele o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou, permitindo-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentiu o fluxo do poder entrando em suas mãos, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido o alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Sentisse o ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e ou... Peraí. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça.
fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritasse. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ensinava pela paz no lar. Mas ela viu mudança em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Interessante isso aí, né? A gente conversa muito aqui na sala sobre as nossas experiências, né? E ele e Cristo está contando aqui que ele passou por isso também, né? Olha só, eu estava mais tranquilo. Na verdade, ele diz assim: a tensão em casa aumentou e senti a tristeza da minha mãe que ansiava pela paz no lar. Mas, não, não é isso aqui, não. Cadê? Das explosões? É isso aqui mesmo. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões. Caminhar, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Então, ele era, essa rebeldia dele, ele refletia também, né, nos relacionamentos com as pessoas. Ele era uma O pessoa ego comum, dele, né? o ego dele também explodia, né? Mas ele diz uma coisa interessante aqui, né? Que ele, né, ele passou, ele mudou a atitude, né? Ele tomou uma decisão, ele mudou a realidade dele, É o que a gente né? precisa fazer do mesmo jeito, né? Exatamente. E por Maneira que de que ele, reagir. por que que ele fez isso? Por que que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha recebido a verdade da existência lá no deserto. Ele estava realmente transformado, né? Embora ainda num processo inicial, ele deu vários exemplos aqui, desde que ele saiu do deserto, ele vinha, ca- tombava, levantava, caía, levantava, né? E agora aqui com a mãe dele, teve problemas, enfim. Mas ele foi se corrigindo, né? Ele foi se ajustando nessa nova proposta, porque ele tinha que fazer isso, né? Senão ele não estaria revelando, expressando o amor do Pai, né? Então é decisão, não tem mágica, é decisão, é consciência. Tudo está na consciência, tudo é consciência e tudo está na mente. Não tem pozinho mágico, não tem nada mágico. É, E ele recebeu a Falando instrução. Oi, Defo. falando isso, me diz a página e o parágrafo que eu estou procurando perdido. Eu fiquei ouvindo para não perder. é Meu filho 69, chamou, filho é filho, né? Eu fui atender ele. na página 69, penúltimo parágrafo. Então, que o Cristo recebeu essa orientação sobre as leis da existência lá no deserto, né? E ele está trazendo essa orientação para nós, está aqui no livro. Se a gente começar a refrear o nosso ego, né? A Isabel, semana passada, contou sobre uma discussão em casa e que ela resolveu tomar uma atitude diferente, né, Isabel? Em vez de ela ficar na discussão com o marido e o filho, tomou uma atitude, saiu, se acalmou, voltou. A gente tem que ter essa, vou chamar de bom senso, porque é bom senso, né? Em vez da gente brigar, discutir, entrar na dança, a gente refreia. Sabe que tem que usar o amor, né? Esse amor incondicional, o amor fraternal. Fala, Isabel. A gente vê, refletir aonde que o ego está agindo e, peraí, ego, como eu falei, né? Joguei meu ego ralo abaixo, né?
E ficou tudo bem. Agora, eles lá pensaram no ego deles, eu acho que eles não estão nem aí pensando, né? Mas o que vale é que sou eu que estou aqui, né? Nas Mas, cartas. mas, Isabel, que eu me lembro, você disse que quando tu sentiu, né, aquela emoção do ego, né, o desejo, né, você disse que lembrou, né, pensou. Sim, O que foi que você pensou mesmo, ou lembrou, não sei agora, você disse? Você lembrou de Cristo, da consciência, foi? não, eu refleti que aquilo ali era o meu ego que estava chateado, que, né? Eu queria ganhar a parada. Veio na E sua mente. veio na minha mente. Falei assim, peraí, é meu ego, deixa eu jogar isso aqui. Eu estava lavando a mão e eu falei, deixa eu jogar isso aqui no esgoto abaixo. E na mesma hora parece que deu uma luz na minha cabeça. Eu fui, gente, olha, vamos lá, vamos lanchar, vamos fui fazer lanche. E ficamos tudo Consciência. bem. E eu vejo, gente, não tinha motivo nenhum para arranjar confusão, né? Pois é, eu chamo isso de consciência divina, já agindo, né? É, Com a gente certeza. está aqui estudando as cartas e fazendo os exercícios diários, né, para entender e exercitar isso tudo. Então, nos momentos que acontecem, é que a gente tem que exercitar, né? Apesar de que nem sempre a gente consegue. Não Mas vou é dizer que eu consigo todos os momentos, mas já está bom. Se de vez em quando a gente tem a consciência e manda o ego embora, opa, né? Vai-te embora, já está bom. a mudança é gradativa mesmo, tá? É, Muito bem. Continuamos? Um dia ela se aventurou e perguntou-me: Você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai. Ele não fala aqui, né, que Jeová é o Pai, né? Não dá a entender isso aqui, né? É. É, né? É, Ele está usando uma linguagem para não ofender a mãe, entendeu? é. Está respeitando o limite de consciência que ela tem. Então ele está usando uma linguagem simples, né? Eu vi aquele que criou todas as coisas, que para ela é Jeová, né? A ela, né? E ele também diz: Eu chamo de pai. Quem que ele chama de pai? Jeová, aquele que criou todas as coisas. Entendeu? Eu acho que ele está falando da consciência universal aqui, que ele está chamando de pai. Sim, Não de. sim, eu sei, entendi. Beleza, está certo, é isso mesmo. Mas ele está dizendo pai porque para ela, se ela for falar consciência universal, Ah, para ela que sim. isso, entendeu? E ele Uhum. também Aqui é o disse, um diálogo, pouco mais para aqui é o frente, diálogo. Esse aqui é o diálogo que ele teve com a mãe, né? né, mais para frente nas cartas, ele diz que não chamou de pai e mãe, só chamou de pai, porque se chamasse de mãe naquela época, ninguém É, iria aceitar, porque a mulher era submissa. E a sociedade é machista, né? A sociedade judaica é machista. Pois é, Viu? por isso ele não podia chamar de pai e mãe. Mas hoje ele traz essa nova terminologia para nós, né? Pai, mãe, vida. Eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi calmamente. Eu o chamo de pai, porque ele é o amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação.
É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu Eu, podia ver eu penso que eu vou decorar esse parágrafo. qual. Esse aqui do diálogo final, né? Do diálogo final dele com a mãe. por- Porque, assim, se houver oportunidade, de conversar com alguém, né? Uma pessoa, ficar curiosa, perguntar sobre as cartas, você pode, no diálogo, você pode adaptar esse texto, porque ele tá explicando, né? Ele está passando, né? Princípio, né? Lógico, da consciência universal de forma muito tranquila, né? Sem agredir a mente do outro, né? Então, poderia dizer assim, eu vi, na verdade eu não vi, né? Essa parte a gente tem que adaptar, né? Eu tenho a consciência de que, né? Ele criou todas as coisas. E aí você continua. Eu chamo de pai, né, para a pessoa, porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito do que de um casal, de uma mãe, né? Enfim. E você adapta para um diálogo simples, né? Se você não tem segurança, né, de ser abordado por alguma pessoa, acho que é um bom gatilho inicial. Eu achei esse pedaço muito lindo. Está todo circulado aqui. Ainda botei diálogo de Jesus com Maria. Muito lindo isso aqui. Olha, ele fala, continuando aí o que você falou, Rodrigues, ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação, com letra maiúscula. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Ele estava tentando, né? Tentando não, ele estava direcionando palavras para quebrar, né, a barreira, né, do ego, né, do conhecimento religioso que a mãe tem, né, tinha. Mas a gente sabe que dessa época de Jesus ninguém mais, né? Ninguém mais conseguiu, né? Só ele. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos de forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Você viu que ele fala aqui? Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. É porque nascemos com o ego, né? Sim, é isso. E ele fala, né, superar os nossos pensamentos e sentimentos humanos. Então é sinal que nós temos pensamentos humanos e pensamentos divinos, sentimentos humanos e sentimentos divinos. Quando ele falou ali mais atrás que ele precisava deixar de ter os pensamentos humanos, né, e se ele voltava para o Pai, eu acho que é isso que ele queria dizer, né? Fixei completamente meus pensamentos em tudo que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam em minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai para receber a inspiração e a determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Então, a gente precisa ter essa capacidade de observação para perceber de instante em instante
se o nosso pensamento está sendo um pensamento humano ou divino, e se o sentimento que a gente está tendo agora, nesse momento, a cada instante, também se é um sentimento humano ou se é um sentimento divino. Se a gente está desejando o bem, o amor, a prosperidade para as pessoas, ou se a gente está, sei lá, maldizendo, né? Está praguejando ou qualquer coisa assim. Eu acho que na página. Deixa eu ver aqui qual é a página. Eu vou ficar devendo essa. Eu vou procurar aqui, depois eu digo para vocês. Mas tem uma parte aqui na carta que ele diz assim, que não tem como a consciência humana andar junto com... Não, eu falo já já. Eu vou procurar aqui o texto e digo para vocês. Tá bom. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo. Se a humanidade fosse indisciplinada, né? Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas, de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Muito Eu, ach- eu achei aqui o texto, ó. Página 235, carta 6. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas. Achei fantástico isso aqui. Não tem, não tem. A gente tem que. O propósito é buscarmos uma divisão, né? Um rompimento realmente com os impulsos egóicos. Posso propor que a gente encerre aqui, porque está dando já mais de uma hora, né? É. E aí fica então na página 70, quando me sentir suficientemente preparado. Porque aí depois ele vai para a sinagoga, né? Peraí, na página 70, o que, Roberto? No antepenúltimo parágrafo lá. Quando me sentir suficientemente preparado. Obrigado. Nada. Aí na sexta a gente retoma aqui. Tá bom? Show! Boa noite, meus irmãos. Até sexta. Boa noite, Bom gente. descanso. Bom descanso. Para vocês Boa todos. noite. Boa noite. Tchau, Rose. Tchau, Celina. Tchau. Tchau, tchau.